sejam todos bem-vindos a esta webinar, uma iniciativa do programa Unimissões da Reitoria da Universidade Evangélica de Goiás. A conjuntura sociocultural, econômica e política contemporânea é caracterizada pela velocidade da circulação de informações, possibilitadas pelas tecnologias da informação e comunicação, provocando uma aceleração das mudanças. Estudiosos dessas mudanças criam termos como modernidade líquida, pós-modernidade, hipermodernidade, entre outros, para descrever um pouco desse período que, segundo o sociólogo Marshall Berman, tudo que é sólido se desmancha no ar. Isso favorece o surgimento de inovações tecnológicas que, paulatinamente, substituem o trabalho humano, como é o caso do fenômeno da inteligência artificial. Diante disso, um processo já conhecido na história de alguns trabalhos ou ofícios que deixam de existir, tornou-se objeto de estudo e as previsões podem ser surpreendentes. Para falar disso, convidamos o futurista social Volney Faustini. Mas antes de começar a nossa palestra, eu gostaria de convidar o pastor Rocindes Corrêa, ele é o coordenador do programa Unimissões, para que ele possa nos ministrar uma palavra num momento devocional. Olá a todos, nossa saudação em nome da reitoria da Universidade Evangélica de Anápolis, em nome do programa Unimissões. Damos a boa-vinda a todos, especialmente ao nosso convidado, Dr. Volney Faustini, ele é nosso conhecido de muitos anos, e como o Dr. Flávio muito bem introduziu, um assunto importante para nós meditarmos enquanto cristãos profissionais, enquanto cristãos que temos a responsabilidade de sermos luz e sal da terra. E não fazemos isso não apenas enquanto estamos na igreja, mas fazemos isso enquanto estamos na sociedade. Fazemos isso quando estamos em nossos locais de trabalho, onde, inclusive, passamos grande parte de nossas vidas, onde convivemos com muitas pessoas, onde lidamos com decisões, né, no dia a dia, com relacionamentos no dia a dia, e precisamos realmente estar atento ao que Deus tem a nos dizer, a nos ensinar, para que sejamos profissionais cristãos, exemplos, modelos, capazes de influenciar toda uma geração. E também nos preparando para as mudanças. Não apenas ser como diz a palavra de Deus, sujeito aos ventos e doutrinas, mas ancorados num referencial maior, que seguramente é a palavra de Deus, é o nosso próprio Senhor. Como de costume, em todas as nossas programações acadêmicas, oficiais, temos um momento devocional. Isso faz parte do protocolo da Universidade Evangélica de Anápolis como uma instituição de ensino superior cristã evangélica, né? Então, passamos a esse momento e eu quero convidar, então, para uma breve meditação na carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 2 e 3, ele diz o seguinte: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade ou em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus em Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, aqui está o nosso referencial da sabedoria e do conhecimento, né? Vivemos um tempo que as informações, tal como nós vimos agora há pouco, são fluidas, né? Vivemos em tempo que as informações mudam, os contextos que nos envolvem mudam a cada momento, e em contextos de mudanças é necessário que tenhamos bem firme a nossa âncora. Onde está ancorado? Qual o referencial de sabedoria e de conhecimento que temos? Ora, o referencial de sabedoria e de conhecimento que temos é Jesus Cristo, é o seu Evangelho. E esta era a preocupação que o apóstolo São Paulo estava aqui passando para os colossenses. Logo à frente, ele dá um alerta. E eu quero deixar este alerta para todos que vão participar aqui
dessa webinar, dessa live, com esse tema tão importante, especialmente para a nossa juventude, que está se preparando para serem profissionais de sucesso. Não apenas um profissional de sucesso na perspectiva do mundo, mas profissionais de sucesso na perspectiva de Deus, do reino de Deus, para fazerem realmente diferença, onde quer que eles venham estar em futuro próximo do exercício de suas profissões. O alerta do apóstolo é o seguinte: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Cristo é a âncora do conhecimento e da sabedoria, porque nele está corporificada toda a plenitude da divindade. Que possamos ter este referencial do Evangelho de Cristo em todas as nossas condutas, enquanto seres sociais, enquanto pessoas que estamos aqui com a missão de implantar o reino de Deus, de abençoar pessoas, de servir ao próximo, de sermos influentes neste mundo que nos cerca, de exercermos na plenitude, de forma eficaz, o nosso papel de filho de Deus, o nosso papel de luz do mundo e sol da terra. Nosso desejo, a nossa oração é que esta live possa nos trazer alertas importantes, até mesmo sobre filosofias e rudimentos que rondam por aí ao nosso redor, né, neste mundo. E que neste turbilhão de informações, nessas mudanças rápidas de informação, possamos saber sempre onde está o nosso referencial, em Cristo e na sua palavra. Oremos, agradecendo a Deus por esta rica oportunidade, pedindo a bênção pelo Dr. Faltini, que vai compartilhar seus conhecimentos, seus estudos conosco, e desde já agradecendo também a Deus por todos que participarão deste webinar, não aqueles apenas que estão aqui ao vivo agora conosco, mas que em futuro próximo estarão tendo acesso a ela através das nossas mídias sociais. Oremos. Deus e Pai, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que Tu tem nos dado. Recebemos com alegria, com ação de graça, sabendo que toda boa dádiva provém das Tuas mãos. Nos apresentamos para este tempo de trabalho, para este tempo de busca de conhecimento, para este tempo de reflexão sobre o nosso chamado, sobre nosso papel enquanto Teus filhos, enquanto cidadãos do mundo, mas também o nosso papel com a responsabilidade de abençoarmos pessoas, especialmente em nossos ambientes de trabalho. Não estamos pensando apenas numa profissão como meio de sobrevida, meio de sustento, de recursos financeiros, de posição em sociedade. Estamos pensando na profissão de tal forma que sejamos eficazes, eficientes, que saibamos honrar ao chamado, honrar ao Teu nome, abençoar pessoas e produzir, sim, produzir riqueza, produzir bens, produzir produtos, mas, sobretudo, produzir relacionamento, produzir dignidade, produzir sabedoria, produzir tudo aquilo que fica, que é edificante, que é ético, e que possamos fazer isso em nossos ambientes de trabalho, com a nossa vida, com a inteligência e sabedoria que Tu nos tem dado, através do referencial da Sua palavra. Assim oramos, agradecidos, colocando esta atividade acadêmica nas Tuas mãos, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Quem que é o nosso querido Valnei Faustini? É casado com a Regina, é pai de 3 filhos, a Isabelle, a Vanessa e o Valnei, e também é avô de 5 netos. O Valnei, ele é membro da primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Ele já exerceu diferentes papéis ministeriais no passado, entre eles como presidente da missão Portas Abertas. É autor de várias obras, entre elas a arte do telemarketing, a inovação vencedora do varejo e do guia definitivo das gerações brasileiras. Também desenvolveu um programa que particularmente acho interessantíssimo, que é de capacitação conhecido como disrupção de carreira, visando auxiliar os profissionais na reinvenção de seus futuros. Então, sem mais delongas, com vocês, Valnei Faustini. É um prazer, um privilégio estar com vocês aí da Unievangélica, nesse programa
especial com o webinar e saúdo a todos vocês, todos aí da universidade. Espero que a gente possa contribuir, que a gente possa abençoar um pouco naquilo que eu tenho sentido que é o meu chamado, como futurista social, que é a forma como eu, entre aspas, vendo o meu peixe, né? Então, vamos passar para os slides que eu preparei para o dia de hoje, né? E aqui é o título da nossa fala, Quem Mexeu no Meu Emprego? E, obviamente, para a gente poder dar introdução a esse tema, que tal se a gente assistir um videozinho, né? Então, na verdade, a gente está trazendo para vocês um pequeno trecho do filme da Branca de Neve em contraposição aos tempos modernos. Porque os tempos modernos, a gente está cansado de ver a máquina engolindo o funcionário, o empregado, né? E a gente usa essa chamada com a tradução da música feita pelo pessoal de Portugal, que é mais apropriada ao seu original, que o original fala exatamente isso, de assobiar enquanto trabalha. Por quê? Porque era uma forma de realmente influir na cultura e falar: o trabalho é bom, o trabalho vai fazer bem. Os Estados Unidos estavam saindo da recessão, então todo esse esforço era um esforço para fazer com que as pessoas se sintam bem trabalhando, dediquem as suas vidas, boa parte do seu tempo para o trabalho, para levar o país ao progresso, sair daquela crise econômica que tinha se instalado. Pois bem, aí é que está a perspectiva que a gente sempre viu em relação ao trabalho, em relação ao emprego. Então, quero dar uma panorâmica do que a gente vai estar falando agora no nosso webinar. Primeiro ponto que eu quero enfatizar: o seu futuro não é sobre emprego, profissão ou vocação. Quer dizer, fica até meio saia justa eu estar aqui na universidade dizendo que o diploma não é bem isso. Então, eu vou explicar direitinho. Porque é claro, é chave, é importante, é vital, é essencial, não só o diploma, não só a obtenção de conhecimento, mas até essa vida, a vivência acadêmica com colegas da universidade, colegas de carteira de sala de aula, colegas fora do momento da aula, porque isso é que ajuda na formação final do jovem. Mas o que eu quero pontuar é que há novas perspectivas para o sucesso. Se no passado era muito simples, era muito fácil, os meus pais, e eu também como pai, como disse o Alessio, né, já tenho inclusive 5 netos, era muito fácil falar: meus filhos, meu filho, minha filha, tem que ter uma formação, você tem que ir para a faculdade, você tem que ter uma profissão, isso é que vai lhe garantir para o resto da vida.
Por quê? Muitos dos nossos pais não tiveram o privilégio de cursar uma faculdade, uma universidade, ter uma formação, e como tiveram um processo de trabalho de dureza, né? Eles falam, eu não quero essa mesma vida para o meu filho, eu quero uma vida melhor, eu quero que a próxima geração seja melhor do que a minha geração. E isso a gente tem visto, em razão até do número de diplomados que tem crescido no Brasil, o número de universidades, há não sei quantos anos tem a Unievangélica, mas é uma universidade recente, relativamente recente, como todo o esforço da educação brasileira é um esforço que despertou dos anos 70, 80, com uma política mais agressiva em relação à educação. Mas não é hoje o suficiente. Como nós sabemos, muitas coisas estão acontecendo, o mundo está ficando de pernas para o ar, porque há um grande paradigma de transformação. Então, pela primeira vez na história da humanidade, a gente precisa prestar mais atenção ao futuro do que ao presente e ao passado. Temos que carregar conosco, temos que estar juntos, olhando para o futuro em termos da perspectiva do amanhã. E, de novo, enfatizando, a carreira tradicional não atende os desafios do presente. É claro que é essencial, é vital ter o diploma, ter a formação, mas eu quero alertar que isso não basta. Se você vai sair da universidade e achar que você vai dormir em berço esplêndido, você vai ter que dar muito duro, e é importante você olhar hoje para o amanhã, exatamente porque há um novo parâmetro para definir o que é carreira e como é ter uma carreira de sucesso. Então, eu quero, ao longo destes minutos que a gente vai estar junto, também falar sobre a disrupção de carreira, que tem o sentido da reinvenção. Mesmo aqueles que ainda não iniciaram uma jornada profissional, você já pode iniciar a jornada, seja em 2024, em 2025, com esse chip embutido de que a sua carreira não pode ser a tradicional. Tem que ser uma carreira reinventada, rompida, porque aquele jeito de ser, esse está cada vez mais derretendo, se esfacelando. E uma palavra muito importante que, nesse momento de grandes transformações, onde a inteligência artificial é colocada como o bicho-papão do momento, eu quero dizer para você que há uma perspectiva muito positiva que alimenta a esperança. Mas, fazendo referência ao Game of Thrones, né, o inverno está chegando. Então, assim como a formiga, diante da cigarra, não vamos ficar cantando, vamos trabalhar. O que quer dizer ser um futurista social? Interpretar o presente, que é dinâmico, atender demandas não percebidas, né? Ser um arauto de um despertar e, com isso, ajudar. Eu achei muito saudável, muito positiva a palavra do pastor Rocindes, que realmente trata de abençoar. Como que eu posso abençoar você, jovem, você, moça, você que está finalizando o seu curso universitário? Eu acredito que trazendo algumas perspectivas futuras. E eu acho que eu despertei para ser um futurista social quando eu vi um padeiro. Eu tinha 10 anos de idade e aqui em São Paulo, diferente de Anápolis, diferente do Planalto Central, que é muito tranquilo, muita planície, né? Aqui em São Paulo é um morro de sobe e desce, várias colinas, então tem uma rua
uma avenida, na verdade, chamada Lacerda Franco, que tem uma descidona assim, muito íngreme. E eu estava indo em direção ao ponto de ônibus para ir para a escola, e eis que eu, andando pela transversal, eu vi um rapaz com uma bicicleta de padeiro de 3 rodas, né? Ele sem as mãos no guidão. E quando ele passou pelo meu ângulo de vista, eu falei, esse cara vai levar um tom. Falei para mim mesmo, né? Esse cara vai levar um tom. Não terminei a frase. Eu já ouvi aquele barulho, aquele estardalhaço. Cheguei mais à frente, pude ver o acidente, graças a Deus nada grave com ele, mas o futurismo social é um pouco disso. É enxergar, é ver para onde vai dar essa bicicleta sendo descendo montanha, descendo rua abaixo, ladeira abaixo, sem nenhum controle. Vai dar um desastre. Então, que sirva um pouquinho de lição para a gente. Então, o que está acontecendo? Cadê o triciclo da padaria? Está aqui nessa transformação. Então, eu vou falar da transformação em 5 etapas. A primeira é a zona de negação, porque a mudança é incremental. O segundo passo é uma mudança adaptativa. Ah, legal, eu tenho esperança, eu sou observador. A terceira etapa já é uma mudança transformadora. Aí você começa a separar a galera, começa a separar as tribos. Tem os resistentes, ai, não vai ser bom isso. E tem aqueles muito entusiasmados que abraçam a mudança. E, por final, você tem o crescimento dessa transformação, você tem uma mudança disruptiva, que é o que eu entendo que estamos chegando perto, e essa mudança disruptiva vai trazer um componente muito importante, muito essencial no mundo inteiro, gente. Isso aqui já está sendo falado, inclusive por candidato à presidência dos Estados Unidos no pleito passado. E é uma discussão recorrente nas sociedades mais desenvolvidas, que é o RBU. O que é RBU? Renda Básica Universal. E a renda básica universal, ela já tem uma semente, já tem um embrião, que é a concepção do Bolsa Família, a concepção do Auxílio Família. Em resumo, o fato da gente saber que o governo precisa separar um valor para dar para aqueles que não estão alcançando um lugar ao sol no mercado de trabalho é uma evidência clara de que a mudança será disruptiva. Há um quinto passo, um quinto degrau? Esperamos que ele não aconteça, porque seria o caos, a humanidade está em risco. Hoje nós temos 2 turmas, uma que é otimista em relação à inteligência artificial e outra que é muito pessimista. Um dos caras é o Harari, né? Que realmente ele está sendo um batalhador em relação à inteligência artificial, alertando para os perigos iminentes que a gente está em relação a essa transformação. Eu, pessoalmente, acredito que nós vamos estar num ambiente que vai ter um misto de mudança transformadora e mudança disruptiva. Então, se você puder anotar uma primeira lição, se prepara para você ter na sua vida uma mudança transformadora, uma mudança disruptiva. Que isso se compare com outras pessoas que estão na mesma situação, na mesma faixa etária de você, que você esteja à frente deles. Então, essa é a primeira lição. O segundo ponto que eu quero mostrar aqui... Desculpa, eu vou voltar.
A segunda lição que eu quero mostrar aqui tem a ver com os cenários que a gente tem para o futuro. São um cenário que é definido por duas forças. A primeira é a inteligência artificial ficando preponderante no meio das empresas do trabalho. E a outra força é a força da política de preparo, de desenvolvimento e de proteção do indivíduo. Então, quando você tem essas duas forças, você tem a possibilidade de descrever 4 cenários. Alta, alta, as duas altas, vai para o outro lado, alta, baixa, alta na inteligência artificial, na tecnologia, baixa na rede de proteção, baixa, baixa, as duas situações sem força e alta, baixa. Ou seja, rede de proteção legal, mas o desenvolvimento tecnológico ainda em baixa. Vamos ver rapidinho esse vídeo aqui de 2 minutos. Opa, de novo. Esse videozinho de 2 minutos aqui. Na construção de cenários de futuro, escolhemos tendências e motores que nos levam ao amanhã. No eixo Y, plotamos a evolução tecnológica e a predominância da inteligência artificial. E no eixo X, colocamos a proteção social e a demanda por absorver mão de obra. A força desses motores é alta para cima e para a direita. Com isso, criamos 4 quadrantes e os orientamos no sentido anti-horário. No quadrante 1, temos a combinação alta-alta e o definimos como sociedade inovadora em progresso. No quadrante 2, temos alta e baixa, a sociedade em alta tensão. No quadrante 3, temos baixa-baixa, a sociedade em atraso. E no quadrante 4, temos baixa e alta, a sociedade mobilizada em espera. Para entender as repercussões de cada quadrante, vejamos os perdedores e ganhadores. Quadrante 1. Poucos são os perdedores e muitos os ganhadores. Trabalho, empresa e economia ganham. Quadrante 2. Trabalhadores perdem, o país perde. As empresas de tecnologia superam as limitações com demanda seletiva de profissionais. Quadrante 3, a estagnação. Perdem trabalhadores em geral e classe média com fuga de capital humano. Quadrante 4, a situação é estável, porém sem inovação. As empresas de tecnologia não evoluem, o que ameaça a economia e os trabalhadores. Então, é importante a gente ter uma noção de que há a possibilidade da gente ter misturas ou gradações de cada um desses cenários. É claro que se desdobra em outros 2 para cada um. Então, o futuro ele pode se configurar parte de um, parte do outro, um misto de 2. Mas é importante a gente olhar para essas duas forças. E, nesse sentido, a gente descreveu até o que a gente chama do Manifesto da Disrupção de Carreira. São 10 pontos, né? E eu enfatizo alguns bem rapidinho, porque isso depois vocês vão poder olhar com calma, tem no nosso site, na Disrupção de Carreira, e tem outros lugares que a gente está divulgando também. Mas é importante a gente entender que profissão e emprego perdem sentido no sentido de que o mercado de trabalho ele não vai se limitar, ele não pode mais depender de emprego, empregador e empregado. O trabalho ele vai ter uma demanda toda sua, a gente vai falar sobre isso.
Então, quando a gente pensa em trabalho, normalmente a gente fala trabalho é igual a emprego. Tomem cuidado, por favor, não é mais assim. O futuro do trabalho não é emprego. O futuro do trabalho não é uma profissão, como a gente falou anteriormente. A gente achava que, uma vez tendo diploma, bastaria montar no diploma e sair cavalgando por aí. Ou ter um emprego e a gente sai montado para o futuro. Não é mais assim. O emprego não é mais a salvação de todo o seu futuro. E eu vou explicar até por que vai enxugar, por que vai limitar a absorção de mão de obra por este grupo, o grupo de assalariados mensais. Aqui está do 6 ao 10, né? E eu coloco o item 9 também como destaque, né? A disrupção de carreira será vital para construir seu amanhã, navegando diante da complexidade e do inesperado ou da incerteza. Depois a gente vai poder falar também sobre isso. Deixa eu compartilhar mais um pequeno vídeo com vocês a respeito da miopia em marketing e a gente vai fazer um paralelo da miopia em relação ao trabalho. Theodore Levitt publicou em 1960 o seu revolucionário artigo na Harvard Business Review, debaixo do título Miopia em Marketing. Em resumo, ele dizia que, quando olhamos para o detalhe, não percebemos a cena panorâmica em sua totalidade. Isso se aplica ao mercado, ao marketing e também à administração. As empresas não querem contratar empregados, e sim ter processos produtivos que tragam os resultados necessários e desejados. Não devemos, como trabalhadores, vender o que fazemos, e sim o que solucionamos. O trabalho, por sua vez, carrega a vocação, a profissão, o emprego, o cargo, a função, o ofício, a rotina. Porém, todos esses termos não podem limitar o verdadeiro significado do trabalho. The railroad lines are a classic case study. They fell into a steep decline because they thought they were in the rail business rather than being providers of transportation. Instead of branching out into cars, trucks, or airplanes, they let other companies steal away their passenger and freight traffic. Então, deixa eu enfatizar essa questão da miopia do marketing. A grande crítica do Theodore Levitt era o seguinte: as ferrovias falaram, eu não vou entrar no setor de ônibus, no setor de caminhões, no setor de aviação. O meu negócio é estrada de ferro. Eles perderam o momento porque o negócio deles não era estrada de ferro, era transporte. E eles acabaram sucumbindo diante do crescimento das estradas normais para carros, caminhões e ônibus, e mais ainda, com o grande crescimento do segmento da aviação. Então, as ferrovias acabaram se restringindo e perderam o bonde da história. Nós não podemos achar que o nosso negócio é obter um emprego. Aí a gente vai tropeçar. O nosso negócio é sermos trabalhadores que trazem contribuição e que solucionam demandas de quem precisa do nosso serviço, da nossa solução, da nossa prestação. Então, nós estamos vendo aqui 3 grupos que a sociedade ou
o âmbito do trabalho vai se dividir em 3 grupos. O tradicional, que é o assalariado, o empregado assalariado, que recebe, em razão da sua amarração com o empregador, um salário no fim do mês, com todas aquelas prerrogativas, com todas aquelas possibilidades. Ele pode ser mandado embora com 1 mês de aviso prévio, pode interromper o contrato, ele pode estar numa empresa fantástica, maravilhosa, mas, de repente, a empresa entra em aflição, em crise. Fiquei sabendo essa semana que um dos grandes empregadores aqui de São Paulo, uma empresa que atua em shopping centers, segurança, tem mais de 20 mil funcionários, pediu recuperação judicial por causa do seu autoendividamento. Quer dizer, como pode uma empresa que é o maior empregador sofrer revés? Todos nós estamos, haja vista, que aquela queridinha do mercado brasileiro, que era as lojas americanas, também entrou numa situação extremamente aflitiva. Então, o grupo 1, que é o tradicional, ele é muito mais frágil do que a gente imagina e deve também ficar cada vez mais encolhido. O grupo 2 são os independentes, aqueles que não dependem única e exclusivamente do emprego. E é essa característica que você deve prestar atenção, porque boa parte do mercado de trabalho vai buscar esse tipo de profissional, esse tipo de trabalhador com uma competência mais robusta. E, infelizmente, mas graças a Deus que isso vai poder acontecer, nós vamos ter o grupo 3, que é o dependente. É o dependente na renda básica universal. E quando eu falo renda básica, não é R$600. Eu estou imaginando que vai ser um salário mínimo e meio por cônjuge. Quer dizer, se a família tem marido e mulher que não trabalham, os dois vão receber uma renda básica universal para fazer frente às demandas, porque não há um risco muito grande de não termos lugar, quer no tradicional, quer no independente, para absorver mão de obra, para absorver o trabalhador. Então, aqui é um gráfico que fala da parte 1 ou do grupo 1, que é o tradicional, e a parte 2, que é o independente. A gente deve ter, nos próximos 5 a 6 anos, uma diminuição relativa, que aí é o quadro branco, ou até mais forte, que vem para o cinza, perto do azul. E a parte 2, o grupo 2, que são os agentes independentes, vai crescer de como está em 2023 para uma parte maior, podendo, dependendo da economia, dependendo até dos indivíduos, dos protagonistas, crescer mais ainda. Eu não quero que a minha fala seja aflitiva, que a minha fala coloque paura, que a minha fala não traga esperança. Então, entenda que há uma matriz, essa matriz é resultado do nosso estudo, das nossas pesquisas. Há 4 anos, quase 5, a gente vem se dedicando a entender o que é o futuro do trabalho, o que é a disrupção de carreira. E eu quero dizer que o grupo 2, ele tem grandes possibilidades, porque nessa matriz a gente divide em 7 as atividades, as ocupações possíveis. A primeira é atrelada ao grupo 1, que é o vínculo empregatício. Mas você tem o especializado e a docência, o profissional liberal, o consultor, o professor, o personal trainer. Você tem no professor a possibilidade, mesmo ele sendo celitista, de ele trabalhar em outros lugares. Então, o especializado
e incluindo aí a docência, ele está numa situação um pouco melhor do que o empregado, e como ele tem uma especialização, senão ele não seria professor. Essa especialização pode ajudá-lo em outros desdobramentos, como escrita de livro, como palestras individuais, como iniciativas além da academia. O grupo 3 é o independente, é o freelancer, é o gig, é o aplicativo. Eu tenho conversado com muitos motoristas de Uber e a grande maioria está satisfeita. O Rio de Janeiro fez uma pesquisa e colocou que 75% dos usuários de aplicativo, tanto o motoboy de entrega como o motorista de Uber, não querem ser empregados, não querem relacionamento CLTista. Tem vendas avulsas, corretores, outras formas de independência. Você tem receitas passivas, que é você prepara algo e aí você vai colher. Outro dia eu peguei um motorista de táxi que olhou para a loteria e falou: puxa vida, bem que eu poderia ganhar na quina, eu poderia ganhar na loto, não sei bem, um dos jogos que ele falou, e ele disse assim: eu estaria olhando o meu gado. É uma receita passiva, você investir em bois e esperar os bois, ou alguns vão ter funcionário para fazer a colheita do leite ou do que plantou e depois vender, mas está tendo a receita passiva. Tem o empreendedor, também pode ser o dono de fazenda, o dono de bois, o sócio, o dono sozinho, franqueado, autossustento. Você tem um que não recebe diretamente dinheiro, que é o item 6 e 7, mas que ele está atuando dentro de um contexto permissivo de trabalho, que é demanda familiar, que é atuar no lar, cuidando das crianças. Hoje tem muito casal que troca. Às vezes a mulher é que está bem empregada e ele está num emprego alternativo, ele pode ajudar a cuidar das crianças, a cuidar do lar. Então, isso não tem nenhum demérito, muito pelo contrário, isso aí faz parte do trabalho. E tem o voluntariado também, seja continuado ou esporádico. Pois bem, para a gente estar encerrando, eu quero dizer que o trabalho são atividades consideradas como coordenadas, gerando sinergia e produtividade, ou se limitando a iniciativas isoladas igualmente realizadoras. Então, aqui a gente finaliza a parte teórica. Vamos dar 3 dicas e o encerramento em termos do despertar. 3 dicas, aí você anota também, tá? Primeira dica, antifragilidade. Eu não coloquei nesse slide, mas esse slide está baseado na obra Antifrágil, de Nassim Taleb. Nassim Taleb é um dos bons autores. Se tem um livro que eu recomendo para você, antes de você sair, antes de você terminar o seu curso superior, antes de você sair da universidade, é o livro Antifrágil. Peça para a biblioteca comprar uns 5 exemplares para que muitos alunos possam ler. É um livro meio pesado, mas se você captar, amado autor, a ideia, o conceito de antifragilidade, você está já num bom caminho. O livro fala que há 3 tipos: o frágil, que quebra, o robusto, que não muda, que não modifica, e o antifrágil, que apesar da adversidade, apesar do estressor, depois de passar a tempestade, ele está mais robusto. Parece que eu vi alguma coisa na Bíblia sobre isso, que as adversidades atuam de uma forma para nos tornar melhores. Então, o cristão também é
já tem embutido nele a semente do antifrágil. 4 observações rapidinhas, assim como axiomas, né? Pior a emenda que o soneto, quem sai na chuva acaba se molhando, nada como um dia atrás do outro, quer dizer, o antifrágil usa o tempo a seu favor, aprender a dizer não é melhor do que falar latim. O brasileiro é muito frágil ou se acha muito robusto, que não precisa falar não. Depois ou dá mancada, ou desiste, ou fica realmente numa situação muito difícil. Precisamos aprender a falar não. E aí conquistarmos uma postura, uma atitude antifrágil. Segunda dica prática, anota aí, sabedoria. Nós sabemos, né, um pouco de sabedoria em relação a provérbios da palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você o seguinte, inteligência de primeira grandeza é você ter 2 ideias antagônicas na cabeça e você não pirar. Então, é você saber que você tem que estar alerta, mas você tem que ir sereno. É saber que você precisa do diploma, mas o diploma não é suficiente. Então, você tem que ter essas 2 ideias que são antagônicas para você superar e você mostrar ao mundo que você é dotado de uma inteligência de primeira grandeza. Nós sabemos, temor a Deus é o princípio de tudo, que o homem não é o centro do universo. E, como diz lá, né, que a gente é considerado como loucos, é importante a gente ter essa pitada de loucura que quem tem fé acaba carregando consigo, sabe o que é? Não está muito bem aí para as coisas terrenas, porque tem uma postura transcendente, que consegue enxergar além desta vida terrena. E também, em termos de sabedoria, canja e cautela sempre é muito bom. E o terceiro ponto que eu quero colocar para você é ser um literato em futuro. Eu vou começar, inclusive, eu vou dar um pequeno curso gratuito no meu canal do YouTube, falando sobre como absorver perspectivas de futuro, no sentido de você ser um alfabetizado funcional em termos de futuro. Então, preste atenção nos sinais, faça sondagens, suas ações têm consequências, então, você tem que olhar para o futuro na hora de você agir e decidir. Não olhe só para o passado e para o presente. Claro que isso já vem embutido em você, mas você tem que olhar muito para o futuro, no sentido de planejar, no sentido de construir a sua casa, a sua carreira, o seu futuro, de não construir em cima da areia, construir em terreno sólido. Então, você tem que olhar para o amanhã, tem que olhar para o futuro, deixando as coisas para trás, realmente criar uma novidade de vida. E, óbvio, o futuro tem a ver com maturidade e florescimento. Você não está pronto. Eu estava até brincando com os professores, né? Que eu nasci em 1942. Então, olha só que coisa. Já estou com uma certa idade, já sou vovô. Pois bem, eu hoje tenho consciência que eu preciso ainda de mais maturidade e eu ainda tenho perspectivas para florescer e isso me deixa ainda mais entusiasmado. Se eu tenho, você jovem, você moça, você jovem rapaz, também tem esse desafio de maturidade e florescimento. Quero terminar aqui, né? Estamos chegando, tem quase 2 minutos para a gente terminar. Quero terminar aqui falando sobre William Holman Hunt. Claro, vocês sabem quem é. Tiveram aula de artes semana passada, né? Estou brincando, eu não o conhecia, conheci esse ano. Então, ele fez parte da Irmandade Pré-Rafaelita. Ele é um pintor
inglês que viveu na época vitoriana. Esse quadro, se não me engano, é de 1854, um pouco antes de eu ter nascido. E ele está lá no Tate Britain, lá de Londres. Pois bem, esse quadro ele faz parte desse grupo que inaugurou uma forma de escrever, ou melhor, de descrever a realidade com uma pegada cristã. E ele traz nesse quadro, e ele chama esse quadro de O Despertamento da Consciência, ou A Consciência em Despertamento, The Awakening Conscience. E é interessante o jeito que ele pinta e a moldura que ele utilizou. E, gente, eu sei que está com letrinha pequena, mas eu vou me mostrar aqui para vocês, lendo em inglês, o que está aqui. E eu vou dar dica para você onde você encontra essas duas linhas aqui, que está aqui embaixo, né? As he that taketh away a garment in cold weather, so is he that singeth songs to a heavy heart. O que ele está falando? Ele está descrevendo aí, na moldura do quadro, Provérbios 25:20. Aquele que tira as vestes em dia de frio é como se estivesse cantando para um coração aflito. Então, não tem sentido a música para quem está com o coração aflito. Então, eu vou colocar para você e depois eu vou mostrar, eu vou voltar aqui, só para a gente finalizar, vou colocar uma pequena explicação de 1 minuto, e daí eu peço mais 1 minuto da sua atenção, e daí, se Deus quiser, a gente vai para perguntas, se vocês tiverem. Acredito que não, porque eu elucidei tudo em relação ao futuro, certo? Mas vamos lá. People are often surprised by how shadowy this painting is when they see it for the first time in real life. In fact, the only little bit of sunlight is in the foreground here. A Victorian viewer would immediately have understood that this was a very private moment and space. This is because the model's hair is loose, and usually if you were in public, it would be done up. She's not wearing a corset, which is unusual for the day. On her left hand, she has 3 rings, but no wedding ring. The gentleman, by contrast, is wearing outdoor clothes. Victorian viewers would have understood that he was a wealthy man, and at first glance, the space itself looks like a well-to-do woman's room. It's got a lot of the pastimes that a well-to-do woman would be expected to have. For example, the tapestry here, the piano, music, the books on the table. But when you look a bit more closely, you feel like something is wrong. Então, eu vou voltar. People are often surprised. Eu vou voltar aqui, apesar de estar pequeno, mas depois vocês podem procurar na internet, né? Aqui você tem um gato que pegou um pássaro, você tem coisas jogadas ao chão, você tem um novelo que está todo emaranhado, representando a vida dela. O tempo, o relógio, ele está dentro de uma redoma. Você vê que aqui é um espelho que reflete a janela. Essa luz que está refletindo aí no chão vem da janela. E você consegue ver as costas dela por aquele espelho, que dá para ajudar a ver o grande quadro, né? Mas o mais importante é que ela, como amante desse rico, desse indivíduo que aparentemente é rico, porque podia manter uma vida dupla e podia bancar esta casinha, esse ambiente para essa sua amante, mas ela, de repente, ela levanta, porque ela se despertou. Se despertou no sentido de que ela veio do interior, veio da vida rural, e o que ela está fazendo aqui, amarrada nessas condições, mesmo tendo
o que se alimentar, mesmo tendo uma casa legal, mesmo vivendo em Londres, mesmo estando repleta de alguns itens de luxo, não tem nada a ver com ela. Ela é uma situação fora do enquadramento. E, na verdade, ela está ouvindo a música com o coração aflito, é como se alguém tirasse a sua vestimenta em dia de frio. Pois bem, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com o despertamento. Longe de ser uma palavra de moralismo para você, mas é no sentido da imaginação, da sua imaginação para você procurar no futuro aquilo que é melhor para si e tomar cuidado com as pequenas tentações de você viver no passado, de você trilhar o caminho da terra batida, onde todo mundo já passou, onde o rebanho inteiro vai passar e onde você, como desperto, sabendo que vem o inverno, você precisa reinventar a sua vida, você precisa construir o seu futuro, e isso você precisa fazer a partir de agora. Muito obrigado por sua atenção, tenha sucesso em seu caminhar, me siga nas diversas redes, tenho dado muitos pequenos vídeos, muito materiais que vão nessa toada, que vão para a disrupção de carreira, e a disrupção de carreira tem a ver com o sucesso em seu caminhar. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, Volney, por essa palestra muito significativa, atual, oportuna. Queria deixar aqui meus agradecimentos. Realmente vivemos dias tão acelerados, né? Dias em que as mudanças acontecem de uma forma tão intensa e, de fato, eu creio que, não sei se mais alguém, né, ficou com essa sensação, né, porque a gente acaba sendo muito objetivo, né? Mas eu dou aula em alguns cursos aqui na Uni Evangélica, e aí eu dizia para os meus alunos, será que o Volney vai dizer sua profissão vai deixar de existir, né? A gente acaba sendo assim, mas como foi interessante ver a forma como você conduziu, não dando nome aos bois, mas trabalhando a partir de uma lógica, né? de pensamento daquilo que pode acontecer, mas não de forma tão objetiva, no sentido de dizer essa área aqui vai deixar de existir, né? Desista desse curso, parta para outro, mas deu para perceber que é muito mais a perspectiva que se tem, né? Da postura que se tem em relação àquilo que se faz, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente tem trabalhado com os nossos alunos aqui na Uni Evangélica, né? Eu sempre falo para os meus alunos que eles precisam fazer a diferença, né? Eles precisam ser aqueles alunos que vão além, né? Porque como aqueles que fazem o que já está sendo feito, tem muitos, né? Mas eu acho que isso eu achei muito, fiquei muito entusiasmado, porque é isso mesmo, você precisa se reinventar a cada dia, e eu creio que Deus faz isso na nossa vida quando a gente se coloca nas mãos dele, né? A gente trabalha muito aqui essa ideia de que a nossa profissão foi dada por Deus, a nossa formação é dada, tudo que a gente recebe de Deus é para a gente devolver para ele, né? E a gente devolve para ele servindo a ele no meio dessa sociedade, uma sociedade que, infelizmente, é uma sociedade que não tem parâmetros, não tem princípios, não tem valores éticos e morais. Eu acho que é dessa atitude que esse mundo precisa, né? E se a gente tiver essa atitude, a gente vai preencher muito dessas lacunas aí que você, né? Muito dessas características que você está falando, porque nós queremos um Deus que é vivo, um Deus que é atuante, um Deus que atualiza, né? Constantemente na nossa vida e naquilo que a gente faz, essas questões, né? Assim, eu queria não estava proposto, estou quebrando o protocolo, né, fazer esse comentário da minha, né, da minha impressão, né? Eu fiquei com essa expectativa, assim, que se eu ia chegar aqui e ia dizer, olha, vocês sabem aquele pessoal que trabalha nessa área, né? Vai, se prepare, né? Daqui a 10 anos essa área vai deixar de existir, né?
mas é muito mais que isso, não é? Muito mais do que talvez, porque eu acredito que muitas áreas que deixaram de existir, as pessoas se reinventaram, né? As pessoas elas encontraram formas relevantes de atuar, pelo menos aqueles que eu sou aqui colocou como aqueles que vão de fato permanecer ativos e tal, e eu creio nisso quando a gente vê na perspectiva de Deus aquilo que a gente faz, né? Ele está sempre nos tornando atuante, nos tornando atual, assim como é a sua palavra, assim como é a vida dele em nós, né? Ela é sempre atual. Eu tenho certeza que se a gente tivesse vivido há 100 anos atrás, ele teria atuado diferente. Não que ele não é um Deus, ele é um Deus diferente, mas ele atua de formas sempre atualizadas para se tornar relevante no momento em que a gente está vivendo, né? Por isso que eu tenho desafio que a gente precisa pensar esse tempo com base na verdade, né? Porque outras pessoas, no passado, pessoas pensaram esse tempo com base na mesma verdade, mas os tempos mudam, né? E se os tempos mudam, a igreja precisa atualizar essa resposta, e claro, sempre ter uma postura de firmeza em dias de tanto relativismo, né? Mas assim, já que não teve perguntas, eu queria deixar essa que foi a minha impressão e queria abrir para os demais participantes, o pastor Rossins, que já falou, o pastor Alessio, né? E dizer como isso agrega, como isso é importante para aquilo que a gente tem feito dentro do programa Unimissões. Muito obrigado, Volney. Imagina, imagina. Deixa eu pegar o gancho, porque eu acabei passando despercebido, e eu sempre falo isso, né? Eu falo, gente, fica de olho em quem fala. Essas profissões vão subir, essas profissões vão descer, porque isso é ser míope. Nós temos que olhar para o mercado como um todo, não olhar, será que eu vou ser estrada de ferro ou aviação? Entendeu? Na miopia, né? Não é, o problema não é o problema é contribuição. E quando você fala que é importante essa formação e tudo mais, um aspecto que eu também enfatizo é o que a gente chama da formação em T. Então, você tem uma especialização, se aprofunde, fique forte nisso, mas também seja algo abrangente, quer dizer, não fique bitolado só nisso. Tem a ver com também a inteligência de primeira grandeza. Eu vou ser especialista ou generalista? Talvez ambos. Seja um generalista, entenda as coisas, mas carregue com você algum tipo de especialização, né? Nós temos uma pergunta do pastor Rossindes, que pergunta se poderia esclarecer melhor a relação da renda básica universal com o futuro das carreiras. Pois bem, o Suplicy, né, o senador, ex-senador Suplicy, foi um dos grandes precursores daquilo que ele chamava de renda mínima universal, né? E, realmente, tem muito a ver com o momento que o mercado está caminhando, está andando. E no mundo inteiro, vários economistas, vários pensadores já são partidários e levantam a bandeira dessa renda básica universal. E entendam o seguinte, Milton Friedman, que era um economista muito lá para a direita, daquele tipo de que realmente o mercado deixa o mercado solto, que o mercado se regula, e que era o grande precursor da famosa frase: não existe almoço grátis, alguém está pagando por esse almoço. Então, na verdade, não existe renda básica universal grátis, alguém está pagando. Mas é para que a economia possa se movimentar. E ele também era partidário do que ele chamava, à época, do imposto de renda negativo. O que é o imposto de renda negativo? O positivo é aquele que o indivíduo paga ou que
já sai descontado na fonte no seu olerite. Mas o imposto de renda negativo é a distribuição. Ele recebe, ele vai ter uma devolução de um imposto que ele não pagou. Então, é negativo. Então, o sentido da renda básica universal é um sentido até favorável para a economia, que vamos imaginar uma situação de crise, né, que tem 20 milhões de desempregados. A economia para. Se você tiver 1 milhão a menos de clientes e consumidores na cidade de São Paulo, você vai ter uma quebradeira geral. Se você tiver 20 milhões menos de consumidores no Brasil, você vai ter uma quebradeira geral, você vai ter um problema social enorme. Então, para resolver a economia, para resolver a questão social, essa renda básica universal vai ser um fator importante. Por quê? Como muita gente vai bater na porta, não vai achar lugar para trabalhar e não vai ter a iniciativa para ser um PEI. O que é o PEI? É o cara do grupo 2, que é um profissional empreendedor individual. É o cara que vai atrás do trabalho, ele vai dar um jeito, nem que ele pegue emprestado o sítio da sogra e planta lá alguma coisa, ou vai criar porquinho, ou vai ter uma pequena granja. Mas ele vai sair para a luta. Não sendo do grupo 2, vai ser no grupo 3, que é dependente da renda básica universal. E recebendo esse valor, o que ele vai fazer com esse valor, o indivíduo? Ele vai guardar debaixo do colchão? Não. Ele vai fazer a economia girar. Ele vai comprar coisas para a sua casa, para o seu lar, a subsistência, remédio, vai cuidar das crianças, vai fazer educação, vai comprar roupa e a economia vira. Então, esses potenciais, numa situação assim bem crítica, com a inteligência artificial cortando, enxugando o trabalho, gerando produtividade, tem aquela famosa frase: não é a inteligência artificial, a computação assistida que vai tirar o seu emprego. O que vai tirar o seu emprego é aquele indivíduo que usa a computação assistida, que lança a mão da inteligência artificial generativa, que, na verdade, é um trocadilho em palavras, mas, realmente, a grande força que vai fazer com que a gente tenha um enxugamento, uma diminuição no mercado tomador de mão de obra, que é o dos assalariados, que são os elitistas, que é o relacionamento empregador-empregado, você vai resolver com a renda básica universal. Então, é uma palavra também de consolo, de conforto, porque pode ser que você esteja bem, mas aí você coça a cabeça, e o meu primo, e o meu irmão, e o meu filho daqui a alguns anos, e como que vai ser? As coisas vão se acertar. Deus não vai nos abandonar, ele utiliza homens e mulheres. Essa semana saiu o Prêmio Nobel da Medicina, e quem é que ganhou? Os 2 cientistas que trabalharam a vacina mRNA. Então, Deus vai atuar, continuar atuando no mundo, e realmente as coisas não é para ficar desesperador, não é para sair aí para ficar chorando no canto. Firme, a gente vai superar isso. Aqueles que se despertarem antes vão enfrentar o inverno melhor. Tem mais perguntas aí? Aqui tem. O Alessio, ele faz a seguinte pergunta, né? O que você quer dizer no seu e-book? A disputa por talento será enorme, que certamente beneficiará tão somente uma pequena parcela da grande massa de diplomados
que as universidades entregam a cada semestre. Então, o mercado, muito boa essa pergunta, Alessio. Você me lembrou que eu tinha que falar do Messi e eu não falei. Falei do Messi? Não falei. Eu vou falar do Messi e do Beckham. Pois bem, como vai enxugar esse grupo tomador de mão de obra, que é empregador-empregado, que é o assalariado mensal, o empregado assalariado, é importante a gente desenvolver o que eu chamo do modelo Messi de atuação, que é um talento excepcional que você acaba... Claro, você não vai ser Messi, não vai ser Neymar, não vai ser um Beckham, mas você pode, na sua área, no seu domínio, você ter um desenvolvimento, uma dedicação para você se destacar. Por quê? Porque se você se destacar, você vai seguir o exemplo do Messi, que, diferente do Neymar, que pode ser contratado por um salário astronômico e tudo, mas ele, sem fazer crítica em relação ao Neymar, ao modo de vida dele, mas eu só quero comparar os dois tipos de contratação. Um que contrata o cara e paga luva, paga salário, paga um contrato altíssimo, e o Messi, que entrou no time do Beckham, lá na Flórida, e ele vem com perspectivas diferenciadas, não ortodoxas, de receber. E a atuação dele está criando uma revolução nos Estados Unidos, que é o principal mercado mundial de arenas de esporte. Então, imagina o que vai valorizar o time, o que o time vai ganhar em termos de dólar, e, com isso, como ele vai usufruir do seu talento. Então, quando eu digo que a disputa por talento, você deve entender que o diploma não é a única, não é suficiente, não é a única, não é a salvação, não é a tábua. A tábua de salvação são os seus talentos, ou o seu grande talento. Eu até vou trabalhar um pouco o tema competências enriquecidas. Você tem que estar sempre alerta, até porque o aprendizado tem que ser para a vida toda. Então, fique perto dos seus professores, fique perto da sua universidade, não se resuma só ao seu diploma. O meu filho, hoje, ele está na Espanha, trabalhando lá na União Europeia, porque, mesmo sendo engenheiro, ele fez 2 cursos que deram um up na carreira dele, ele se dedicou, agregou mais talentos, e o LinkedIn o encontrou em 2 diferentes situações, e ele acabou sendo captado, ele acabou recebendo um convite, está lá com a família. Meus netos, quando é que eu vou ver? Vou ter que viajar, que tristeza, né? Vou ter que viajar para a Europa. Mas ele está lá atuando na União Europeia porque ele colocou novos talentos, incorporou novos talentos, não ficou só num diploma de engenheiro, ele não está, inclusive, atuando como engenheiro puro, mas ele está atuando como um profissional trabalhador de múltiplas competências, usando os talentos, usando a dedicação dele para estar ali incorporando, continuamente incorporando novos conhecimentos, novos florescimentos. O seu próprio florescimento, né? Poderia esclarecer melhor a relação da RBU com o futuro das carreiras? Bom, na verdade, o RBU é tipo um colchão, né? Se você não está evoluindo, se você não está
encontrando o seu lugar ao sol, você tem um colchão, você tem um amortecedor, você tem uma rede de proteção, né? É importante a gente entender o seguinte: o governo, as políticas governamentais, não importa de que partido seja. Até porque o próprio Suplicy é um cara lá do início do PT. E ele sempre levantou essa bandeira. E essa bandeira é uma bandeira também do pessoal da direita. O próprio Guedes é um cara que abraça essa questão do imposto de renda, né? Se ele tivesse comandando a economia, abraçaria também essa questão da renda básica universal. Então, é um colchão, é um apoio para que você subsista. E aí você vai ter a oportunidade de se reinventar. Ou você vai ficar atrelado, acomodado na rede, recebendo a sua renda mensal, que mal vai dar para você fazer frente às demandas familiares. Mas você vai estar sobrevivendo, o indivíduo vai estar achando que é feliz. Por isso, do awakening, né? O despertamento. A renda básica universal não será para quem tiver despertado. Quem tiver despertado, eu tenho certeza que ele vai estar atuando no mercado, que o mercado vai continuar vibrante, vai continuar com novidades, isso a gente vê a cada hora. Com dificuldades, mas cada dificuldade é uma oportunidade para você oferecer novas soluções. Tem um ditado na startup que é o seguinte: se apaixone pelo problema, não se apaixone pela solução. Se lembra aquele negócio do martelo? Que o cara que se apaixona pelo martelo, a solução, ele acha que tudo é prego e vai batendo o martelo em tudo quanto é lugar. Se apaixone pelos problemas, porque sempre você vai ter uma solução diferente para ele, e é isso que vai fazer você ser desafiado, estudar, pesquisar, ver o que você pode fazer para você trabalhar. Então, desperte-se para construir a sua carreira, não se acomode. Se acontecer algum incidente no meio do caminho, tudo leva a crer que, daqui a alguns anos, a renda básica universal vai estar dando esse suporte, esse apoio para aqueles que não conseguirem fazer o voo cruzeiro nas suas carreiras, né? Não sei se eu consegui ajustar, né? Teria uma lista de atividades promissoras. Eu quase que eu coloquei um trechinho de um vídeo, que é um programa que foi um sucesso de audiência nos Estados Unidos. E eu vou usar isso para responder lista de atividades promissoras. Esse programa chamava-se em inglês Qual é a minha linha? What's my line? E aqui no Brasil ele foi traduzido, incorporado na TV Tupi. Vocês se lembram, né? Todos vocês conheceram a TV Tupi, não é verdade? Então, ele foi para a TV Tupi, depois foi para a Record. Esse programa chamava-se Adivinhe o que eu faço. Na verdade, nós não estamos mais vivendo na atuação de linha, porque o sucesso no passado dependia de qual linha você pegasse. Eu vou pegar essa estrada de ferro que vai me levar para Brasília. Eu vou pegar essa estrada de ferro que vai me levar para Santos. Eu vou pegar essa estrada de ferro que vai me levar para Curitiba. Gente, hoje não é mais qual a linha. Hoje não é qual a minha atividade. Não é mais o que eu faço. Não é o que eu faço. O trabalho tem a ver com quem você é, que tipo de planta,
que tipo de árvore, que tipo de frutos você exala da sua vida, dos seus talentos, das suas competências. Então, preste atenção, quem promete, fala, essa profissão vai subir, essa profissão vai descer, está fazendo uma heresia, está falando uma coisa que é uma... Desculpa, gente, mas é a minha posição, é uma pataquada. Não é a atividade que vai ser promissora, é quem você é que vai ser promissor. Você tem que ser uma pessoa, um indivíduo, um profissional, uma profissional, um trabalhador, uma trabalhadora, que você gera soluções, que você traz talentos, que você tem competências para atuar. Por quê? Porque aquela linha que você eventualmente vai pegar, pode ser que ela chegue, pum, num beco sem saída. E aí, como é que você faz? Você está entendendo? Então, não abrace atividade. Abrace uma coisa mais abrangente, que é um trabalho de contribuição e de solução. A resposta não é fácil para o indivíduo. Você vai ter que bater a cabeça, procurar, pesquisar, esmiuçar, conhecer a si mesmo. Você tem que conhecer a si mesmo. Eu até separei, mas também ia ficar muito, muito longo, né? Tem um cartoon da Mafalda, aquele personagem de cartoon argentino, que ela está coçando a cabeça e falando: por que justo eu tenho que ser eu mesma? Quer dizer, por que eu tenho que assumir a minha vida? Gente, a sua vida, me desculpa se eu estou sendo bruto, mas é muito importante a gente entender isso. A sua vida não é o que você faz. A sua vida não é o diploma, não é a carteirinha da engenharia, a carteirinha de administrador, não é aquilo que você faz. A sua vida é muito mais. O que você faz é resultado do que você é. E é resultado desse ser, que se transforma, porque você não pode mais ficar parado. Então, desculpa se pareceu meio que um sermão, eu me entusiasmo, porque essa fala que eu estou finalizando é um grande despertamento. É muito mais importante ser do que fazer. Então, não há... Claro, a atividade faz parte. Eu sei mexer, eu sei fazer uma série de coisas. Eu sei traduzir, eu sei falar em inglês. Já fiz muitos serviços de tradução de intérprete simultâneo. Tem até na internet alguns mais recentes que eu acabei ficando ao lado do palestrante, do pregador e fazendo e sendo intérprete. Mas não é essa a minha bandeira daquilo que eu faço. Sou capaz de traduzir, sou capaz de interpretar. Tem que ser, a pessoa tem que ser, senão ela não vai se dar bem. Então, não tem caminho fácil, não tem dicas prontas, sabe? Vai ter que realmente matutar, quebrar a cabeça. Tem mais perguntas aí? Tem críticas à minha fala? É isso aí, ó. O Alessio está trazendo aqui no chat a figura do antifrágil, que tem aí um polvo, né? E é do Nassim Nicholas Taleb. Eu gosto muito desse cara. Esse cara, às vezes, ele até se parece como sendo muito arrogante, mas é que o cara é bom mesmo. Eu sigo ele no Twitter, de vez em quando ele dá uns chutes, umas cotoveladas na turma. Mas é porque ele é muito objetivo, ele não tem tempo a perder e ele traz uma grande contribuição. Respeitemos o jeitão do Nassim Taleb e aprendamos com ele, que ele tem grande contribuição para dar.
Muito bem lembrado aí. Gente, Ok. entendam como eu falei, hein? Eu não sei quanto aos demais, mas por mim, eu ficaria um bom tempo aqui, batendo um papo aí com o Volney, e bebendo aí dessa sabedoria. E, dentre tantas coisas que nós aprendemos hoje, essa essência, né, do ser, que reflete com fazer, aquela frase do Theodore, né? As pessoas não querem uma furadeira de 6 milímetros, e sim um buraco de 6 milímetros. É fenomenal, fenomenal. Vonei, eu queria deixar aqui os nossos agradecimentos, tá? Em nome do Unimissões, em nome da Univangélica. Queria agradecer aí ao Eduardo, todas as pessoas que nos ajudaram para que essa webinar pudesse acontecer. E eu creio que, como o pastor Rossini orou, nem até mencionou, como ficou gravada, está passando agora no YouTube ao vivo, né? A minha oração é que muitos possam ter a mesma oportunidade que os poucos tiveram aqui, né? De ouvir, de pensar. E aquela dica, né, que o Senhor deu, a primeira, depois da questão da antifragilidade, né? De que nós temos aí uma inteligência, né? Dada pelo próprio Deus, que nos dá essa capacidade de usar os nossos talentos e não ser apenas uma profissão ou o resultado de um diploma. Então, eu gostaria de encerrar orando e clamando a Ele essa sabedoria do alto, para que, de fato, possamos olhar para o futuro com esperança e sermos uma bênção onde quer que Deus nos coloque para sermos e fazermos. Então, essa é as minhas palavras aí de gratidão, tá? Pelo tempo. Eu gostaria de orar, então. Vamos orar? Pai amado, nós queremos te agradecer pela tecnologia, queremos te agradecer pela vida do Valnei, pela maneira com que o Senhor tem dado a ele essa criatividade, esse talento, essa inteligência, essa perspicácia de olhar para o futuro, de procurar discernir o que o Senhor tem, porque o Senhor já está lá, orquestrando tudo, especialmente por essa perspectiva que nós temos de que o Senhor tem cuidado de nós e, como o Flávio bem lembrou, o Senhor quer usar a igreja para manifestar esse sal, dessa luz, através das nossas profissões. Mas obrigado por nos lembrar que nós não somos aquilo que fazemos, mas quem nós somos em Cristo vai afetar o que nós fazemos a despeito de qualquer que seja a profissão, de qualquer que seja o trabalho. Mas ajuda-nos, Senhor, nos dê essa sabedoria do alto para não olharmos para o diploma ou para a profissão como um fim em si mesmo, mas para sermos aquilo que o Senhor chamou Abraão para ser, uma bênção. E para sermos uma bênção, nós precisamos ser em Ti, em Cristo. Assim como nós abrimos essa webinar orando e clamando a Tua misericórdia nesse sentido. Pedimos que o Senhor abençoe todos aqueles que assistirão, ouvirão essa webinar, e que o Senhor nos ajude a como influenciarmos, Deus, através das nossas vidas, pelo que nós ensinamos, pelo que nós fazemos, e que de alguma forma as pessoas possam olhar para nós e ver que somos muito mais do que o título que nós carregamos ou daquilo que nós fazemos. Ajuda-nos, nos dê essa graça, e para que sejamos uma bênção para a Tua glória, para a expansão do Teu reino e para o cumprimento da Tua vontade em nós e através de nós. É no nome precioso de Jesus, Pai, que nós também te pedimos, rogamos as Tuas bênçãos sobre a vida do Volney, da sua família, dos seus netos e das gerações futuras nesse sentido, Pai. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Forte abraço. Deus abençoe a todos. Obrigado.